Anitta está na sua fase zen. Desde que ela estreitou os laços com sua terapeuta mística, Max, os fãs vêm percebendo a mudança. Ela tá apagando tatuagem, gravou mantras pro livro da musculatura da alma da própria Max e não tem mais aquela Anitta que adora uma festinha. E muita gente tá apontando que a Anitta vai de Tim Maia. Mas afinal, o que isso quer dizer? No vídeo de hoje eu te explico tintim por tintim o que é ir de Tim Maia. Bom, então bora lá. Pega seu café, seu chá e sua pipoca, que agora terá fofoca de qualidade. Bem-vindo ao nosso clubinho da fofoca. Hoje vamos falar da ascensão à queda do ingresso do Tim Maia em uma seita. Nos anos 1974 e 75, Tim Maia entrou na cultura racional. Uma doutrina criada por Manuel Jacinto Coelho, que escreveu o famoso livro O Universo em Desencanto. A filosofia dizia que nós viemos de um planeta distante e perfeito, mas estamos exilados na Terra. A única salvação? A chamada imunização racional, que se conquistava lendo centenas de livros e seguindo os ensinamentos da cultura. E detalhe, existe até hoje, tá, gente? Eles acreditam em racionalizar os acontecimentos. Eles afirmam que as religiões ficam algumas lacunas e que muitas coisas não são explicadas. Então eles misturam um pouco de espiritismo, extraterrestres e metafísica e criaram um novo jeito de viver. Eles falam que não é religião, não é seita, não é doutrina. É o que o próprio nome já diz, uma cultura. Uma curiosidade engraçada é que tanto a Max quanto o Manuel são de BH, gente. No livro Vale Tudo, o Som e a Fúria de Tim Maia, o produtor cultural e jornalista Nelson Mota explica um pouco mais da cultura. Abre aspas. Nós somos originários de um planeta distante e perfeito e estamos na Terra exilados. Aqui nós vivemos na animalidade, sujos e magnetizados, sofrendo nesse vale de lágrimas. A única salvação é a imunização racional, que se conquista lendo o livro e seguindo seus ensinamentos. Só assim podemos nos purificar e ser resgatados pelos discos voadores de volta ao nosso planeta de origem, o racional superior. Fecha aspas. A história de como o Tim Maia entrou nessa seita, né, gente, é curiosa. Porque antes disso ele era ateu, mas um belo dia ele foi pra casa de uma amiga, ele meio que já tinha usado os entorpecentes. Ele viu o livro na mesa e, gente, quando ele leu foi babado. Ele ficou simplesmente obcecado. A partir daí tudo mudou. Pra saúde dele foi ótimo, tá? Porque ele parou de beber, não usou mais drogas e ele até emagreceu. Segundo os críticos, a voz dele nunca teve tão potente e limpa. Ele se aproximou da família e virou um homem da paz. Pleno, gente, pleníssimo. Dependendo do seu estilo de vida, talvez seja melhor entrar pra uma seita mesmo, tá? Mas nem tudo são flores. Ele cortou o cabelo, passou a usar somente roupa branca, ele não consumia carne vermelha e não fazia sexo se não fosse para reprodução. Ele se livrou de todos seus bens materiais e escreveu o volume 1, 2 e 3 da sua Era Racional. Ele já tinha muitas músicas, muitas melodias ali, então ele colocou as suas letras, sabe? Algumas músicas se destacaram como Que Beleza e Bom Senso, mas a maioria, gente, não dava pra entender nada. Porque ele sempre falava ali, né, da cultura racional e tudo mais. Por exemplo, a música Leia o Livro Universo em Desencanto, em que ele fica 2 minutos e 40 falando para as pessoas lerem o livro. Então é tipo uma espécie de compre batom, só que versão musical. Outra música é uma homenagem ao Manuel, que é o criador, né? Que ele fala: Manuel, o maior homem do mundo, homem sábio e profundo, o missionário da pureza. Gente, essa é curtinha, tem só 21 segundos, vale a pena escutar. Vendo tudo isso, a gravadora da época não quis lançar os discos e ele não se abalou, tá? Ele foi lá e fundou a própria gravadora, a Seroma. Mais, gente, além dele ficar obcecado e fazer propaganda sem parar, ele também obrigou os artistas da banda a aderirem às regras. Então eles deviam ler o livro, vestir branco, pintar todos os instrumentos de amarelo. É um episódio muito engraçado que o jornalista que escreveu o livro fala, que é um episódio que o Tim Maia ficou olhando horas para um papel em branco, falando que o mestre tinha falado para ele ver a luz racional. E aí, depois de um tempão olhando esse papel, ele grita e fala: consegui, eu tô vendo o pinguinho, eu tô vendo a luz racional. Bom, gente, e o público, né? O que o público achou disso? Acabou sendo um fracasso de venda, os shows começaram a ficar vazios, o público da época não entendeu muito bem o conceito, o cante ali que ele tava lançando. E um belo dia, ele descobriu que o Manuel
Não era nada aquilo de maior homem do mundo, sabe, profundo. Então ele chegou em casa, quebrou tudo, queimou tudo, inclusive os discos, e mandou o Manuel pro beleléu. Ele mandou tirar todos os discos das lojas e, no final das contas, gente, ele não gostava nem de citar o assunto. Como ele mesmo dizia, isso era a maior lembrança que ele foi um otário. E olha, aqui a gente não é seita e eu não vou te pedir pra vestir de branco. Eu só te peço um like e pra se inscrever no clubinho. Então, agora finalmente, se você ler A Anitta vai de Tim Maia, você vai saber o que responder. E afinal, o que você acha? Você acha que ela vai ou não de Tim Maia? Você gosta dessa fase zen dela? Vamos fazer jus ao nosso clubinho da fofoca e comentar bastante. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Beijo!